Bom, queria agradecer mais uma vez poder participar desse evento, que é super importante para a gente e traz assim muitas contribuições, né? Também. Eu pensei em escrever um texto, que ainda só enviei para vocês um resumo, junto com os meus alunos, sobre um último trabalho que nós estamos apresentando aqui na exposição em meio 10, no museu, que é intitulado Orc Food Truck. Mas para escrever sobre ele, eu achei necessário assim, mostrar um pouquinho para vocês como ele se insere num contexto mais amplo da nossa pesquisa que envolve arte, design, natureza e emergência. Esse tema bem abrangente, nós já estamos trabalhando com esses conceitos há muito tempo. Então eu vou mostrar só um pouquinho esse histórico, porque eu acho que às vezes a gente chega no resultado de um trabalho e o público não conhece essa história como ela acontece, né? Acho que vocês, como sabem, assim, conhecem mais meu trabalho, junto com os alunos e outros pesquisadores, ele é bastante eclético e a gente apresenta, tem como resultado, às vezes, sobre essa temática, né, maneiras diferentes, né, ou produtos diferentes, mas sempre com alguma preocupação, assim, bastante também social, né, essa relação da arte com a sociedade e na atualidade. Então, esse projeto Wiki na Rua, ele já trazia esse e o outro, que é o ArtSite BR, aquele desejo, né, de denunciar o que estava acontecendo, né, como problema ambiental no mundo e principalmente aqui no Brasil. E que na rua buscou colocar no mapa comunidades que não estavam no mapa, que pudessem falar do seu patrimônio material, imaterial e também da sua cultura. O ArtSite BR ele já vem com essa proposta de mostrar como o meio ambiente está sendo tratado pelas políticas públicas, né? Então, tanto essas cartografias, elas são também, elas têm um objeto, assim, uma finalidade que é da participação, né, das informações com quem interage no trabalho. Nós tivemos também uma preocupação de trazer para o trabalho organizações ambientais como o Greenpeace. E, no caso, nós fizemos uma obra que tinha como objeto divulgar a ideia de desflorestamento zero, né? Então, não era panfletário, mas tinha assim essa vontade, né, de colaborar com políticas também que não fossem oficiais, mas de movimentos ativistas, né? O trabalho de extinção também foi um desdobramento, né, dessa ideia da cartografia, agora através do game art e no hackeamento de máquinas de jogo, tentando mostrar numa cartografia os problemas de extinção por causa das questões ambientais, de animais, e também com utilização de tecnologia da realidade aumentada, né, metaforicamente mostrar como essa vida, né, essa vida no planeta pode ser extinta, né, e se tornar algo somente virtual. A ideia também desse game art foi de conseguir recursos, né, as fichinhas para a máquina de bichinhos, né, do jogo, elas eram vendidas e o recurso que nós arrecadamos foi então doado também para o Greenpeace. Esse trabalho, já dentro de um contexto, né, de uma exposição sobre visual music, tinha a ideia também de fazer com que as pessoas se aproximassem mais
da própria vegetação, né, daqui de Brasília, e com interatividade, na medida que iam abraçando essa árvore, as imagens e sons iam surgindo a partir dessa aproximação, então, com projeções sobre elas, né? Só tentando, só um pouquinho. Ops, saí. Só voltando aqui. Junto com essa ideia da questão também, né, de trabalhar com temas, o próprio paisagismo da cidade, nós tivemos interesse também sobre essa questão de interferir poeticamente, através de projeções, nos espaços construídos, né, ou seja, no urbanismo da cidade. Então, esse é uma ideia também, né, que podia aproximar o paisagismo aqui de Brasília com os jardins japoneses, né, na medida que a gente poderia também modificá-lo, né, porque tem um pouco essa ideia na cultura japonesa, né. Não estou conseguindo sair só um pouquinho. Então, tem que ir manualmente. A outra proposta também já tentando levar, né, para o maquínico questões, né, sobre a vida artificial, foi a ideia do tijolo esperto, onde um jogo era construído a partir da presença humana. Então, o comportamento assim, dessa vida artificial também baseado na vida orgânica, não é? Essa é uma outra versão, aqui já com um tijolo grande, né, em baixa resolução, já pensando numa questão estética mais low-tech, mas também falando sobre vida. E voltando, então, para vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas o nosso trabalho, ele tem vários caminhos, né, que vão sendo percorridos, isso porque são pessoas também que vão passando com diferentes ideias e trazem conhecimentos diferentes, então tudo isso é incorporado também nessas questões. E quando a gente começa um trabalho, às vezes a gente faz uma primeira versão, mas depois volta para ele e faz uma segunda versão em função dessas questões, né, que estão ficam conosco, né, já há algum tempo. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Esse outro trabalho, então, intitulado Ventos, ele já tem uma ideia de visualização de dados. Ele também para ser um anemômetro, né, que nós imprimimos, né, ele foi essa questão também maquínica, né, da construção do próprio hardware está ficando muito forte, né, nessa nossa pesquisa. Então ele também foi então construído para ser instalado então numa residência que foi feita aqui em Brasília junto com o Guto Nóbrega, uma disciplina que nós oferecemos. E aí, no caso, então, essa visualização de dados, né, a partir de sinais, de fluidos, assim, de ventos, aí você pode usar de várias maneiras, já, então, instalados na natureza, né. Essa é uma outra ideia. Passando aqui, então... já quando nós fomos participar também do Encontro de Arte e Tecnologia em Portugal, no ano passado, nós queríamos levar alguma coisa daqui, né, que mostrasse na exposição um pouco também desse nosso espaço, né, do Cerrado, e a ideia foi... fazer com que uma árvore do Cerrado, um ipê, nascesse durante a exposição de 4 dias.
ou durante um dia, né? À medida que abria a exposição, ela começaria a nascer e morreria, então, quando a exposição fosse terminada. Aí, esse era o contexto poético do trabalho. Bom, daí surgiu, então, porque a gente também tem trabalhado com essas questões de computadores vestíveis, né, a proposta denominada ARI Perfeito, que surge, então, a partir dessa mesma ideia de visualização de dados, né, com o paisagismo, né, a vegetação de Brasília, que nós trouxemos, então, para a modelagem, então, de um computador vestível. E por enquanto, né, ele já foi apresentado agora no PIBIC, e ele foi indicado para um prêmio. A gente está esperando, vendo a resposta. Aqui eu não coloquei a última versão, mas foi bordado um IP nesse modelo, e a função, né, dos sensores que foram colocados de que o gás carbônico transmita algum tipo de cor, né, ou seja, que o própria vestimenta seja um medidor, né, faça uma visualização de dados dessa quantidade de carbono que há na atmosfera aqui no ambiente de Brasília, né. E depois tivemos também aí com a ideia, né, de mostrar o lado sensual, mas não sensual, mas sexual dos vegetais. E aí surgiu então um trabalho que é de desvelar o corpo, né, que seria esse corpo, através do corpo humano, o corpo dos vegetais, onde fotografias, né, são feitas, né, a partir desses órgãos sexuais, né. E, bom, e nessa relação, então, com arte, design e natureza, também nós ficamos pensando que sempre é o humano que está no centro dessas questões, né, o antropocentro, o egocentro. Então, como poderia ser essa relação vindo da própria natureza, né? Como poderia, né, a natureza, então, controlar ou se comunicar através dessa tecnologia? Alguns trabalhos já são feitos nesse sentido. Nós tivemos a ideia de fazer com que uma orquídea, uma planta, que poderia ser qualquer outra planta, mas a orquídea ela tem um significado especial, né, pudesse controlar uma impressora 3D e enviar o seu sinal de uma maneira assim criativa também, né, que ela pudesse emergente, né, aprender com software, né, que foi desenvolvido, e pudesse se comunicar criativamente conosco, né? E daí, então, pensamos que ela também talvez pudesse imprimir comida, já que a gente também tem essa questão, né, que é da natureza, que serve de alimento, e ela também poderia produzir alimento, né? Então, foi pensando simbolicamente nessa relação, né, do controle da natureza, de controlar a tecnologia, de que maneira ela também poderia contribuir com essa questão fundamental para comunidades carentes aqui de Brasília. E surgiu, então, também a vontade da gente construir um food truck, né, aí para isso nós pesquisamos um pouco não bem um food truck, mas um carrinho, uma bicicleta com alguma coisa, um carro, né, mais ou menos nesse sentido, assim como está aqui apresentado. E surgiu então esse projeto, e que a partir dessa exposição, a ideia é de sairmos então com intervenção urbana, com oficina, falando da questão da gastronomia, de como Brasília pode se tornar um espaço também
para que as pessoas entendam o que tem de comestível na própria cidade e como também a tecnologia pode contribuir com tudo isso, e essa relação com a natureza então surge nesse contexto. Aqui tem algum exemplo, né, da impressora funcionando, os testes, toda a parte também do sistema para impressão, né, foi todo também modelado a partir de alguns exemplos, né, que nós encontramos para a construção de impressora 3D de comida. Nós usamos aí nesse teste um papel e depois um líquido, o ketchup, foi o primeiro alimento testado. E aqui temos ela já na exposição. Deixa eu ver aqui. Ela já funcionando, e nós colocamos então como base um pão, e no caso na exposição as pessoas podem também experimentar essa receita, né, que é de chocolate com creme de leite. O que mais? Está gostoso, acho. As pessoas gostaram, e por enquanto, na primeira versão a impressora fazia modelagem 3D, aqui no caso ela já está fazendo desenho 2D por causa do próprio material, né? Isso aí é papel. Aqui o público participando, e ela funciona durante um tempo, durante a exposição, então é como uma performance, né, que o pessoal está tratando, né. Bom, é isso, obrigada. Obrigado, Suzete. A gente vai para as perguntas. Alguém quer colocar uma pergunta? Perguntador oficial. Perguntador oficial, Miguel. Só por hoje. Oi, Suzete, tudo bem? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Miguel. Eu queria... Está vendo o seu bolso. Você está vendo meu bolso? É que o senhor passa aqui. Fala para ela tirar a apresentação dela, ficar só com o rosto. Parabéns por todos os trabalhos, eu adorei a apresentação. Eu só queria comentar uma coisa do IP, porque eu acho que o IP não é só do Cerrado, sabe? Se eu não me engano, ele é até a árvore nacional, a flor nacional também. Eu achava que era só daqui. Isso, e ele é importante porque ele é símbolo da Mata Atlântica, só que ele tem no país inteiro e na floresta amazônica também. Ele é símbolo do Brasil, do Equador e de outros países da América do Sul. Eu vou colocar isso agora na minha apresentação. É que eu adoro IP, então. Também. Obrigado, Tem Miguel. uma pergunta, pode ser? Dá tempo? Dá. Fala pra ela trocar e ficar com ela, mano. Hã? Fala pra ela ficar com ela. Su, coloca a tua imagem na tela, por favor, que a gente está vendo a gente mesmo. Tô tentando aqui, peraí. Clica em cima do... Compartilhar. Isso. Pronto. Ah. Su, bom, primeiro, tu sabe que eu adoro o teu trabalho, né? E eu te amo, Rô! eu também te amo. Então, o que eu queria saber é com relação à dinâmica de trabalho, como é que tu recebe isso do trabalho mudar tantas vezes, assim, tanta proliferação de ideias com o grupo, então esse trabalho de grupo mesmo, de criação em grupo que vocês desenvolvem aí, como que ele é, como ele acontece, assim, bem rapidinho, claro, porque senão a Silvia vai brigar com a gente. Porque tem
é um modo, um método, um processo que que a gente já adotou a partir das possibilidades dos editais, quando eles surgem. E aí, como, por exemplo, iniciação científica, os alunos de pós-graduação, né? Então, você já tem um ritmo, você tem que... as coisas acontecem anualmente. E os alunos que se interessam por esses trabalhos, se aproximam do laboratório, eles já têm alguma coisa nesse ritmo, assim, também, de estudar, né? Muita leitura e mão na massa. Então, são pessoas... Aqueles que não são assim, eles chegam, depois vão embora, né? Mas são poucos alunos, né? No máximo são 10 alunos por ano, e que tem esse perfil, né? Do artista pesquisador, sabe, Rô? E agora eles trazem um conhecimento também, então a discussão é incrível, né? E o evento arte, por exemplo, ajuda bastante, como o evento de vocês também. A gente tem que escrever, né? Tem que acertar, ajustar um com o outro, né? As atividades. Então, acho que isso também é interessante. Eu posso só fazer mais uma pergunta, Milton? É assim, a tua mão, o quanto ela imprime ali o perfil do resultado, porque a gente vê assim, os resultados que saem do GIP são de um tipo, os do CAT são do outro, os do Realidade são de outro tipo. Como é que tu vê a tua mão aparecendo nessa produção de grupo? Eu não sei se tu entendeu. É coautoria, não é? A gente discute as ideias em coautoria mesmo. Reunião, a partir de... tem o tema, a temática que eu trago é arte computacional, né, que é esse guarda-chuva amplo, e dentro da arte computacional as questões que relacionam humano, interfaces humano-computador, agora interface natureza-computador. Então tem umas caixinhas aí que eu já tenho trabalhado, né, e a partir dessas ideias, né, de intervenção urbana, do game art. Então, são coisas que são discutidas sempre, né, nessas reuniões, entendeu? Agora, tem uns alunos que chegam e trazem muita energia em algum sentido, né, isso é muito legal também, né, Rô? Então, eles levam a gente também para algum caminho. Então, agora, por exemplo, tem o Prala e o Arthur, né, são tipo gênios, eu considero, né, eles têm uma dedicação, né, incrível, né, dormem, já queriam mudar um pouco as coisas lá na obra do CAT, que eles são ótimos, aí depois eu mando as sugestões, eu vou anotar as sugestões. Então tá bom, Suzete, muito obrigada, parabéns aí pela fala. Vou te passar pro Milton agora, tá? Tá, Milton, obrigada, Milton. Tá, obrigado, Suzete. A Suzete é a primeira doutora na área de artes aqui no Brasil, né, Suzete? Nossa, é verdade.